Bom dia, obrigada. Podemos nos sentar. Declaro aberta a sessão dessa data do Tribunal Superior Eleitoral. Desde logo passo a palavra ao senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 27 de novembro de 2018. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presidente, senhores ministros, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Bânios. Vice-procurador-geral eleitoral Dr. Humberto Jacques Medeiros. Às 19h26 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da anterior. Foram julgados 59 processos e publicados em sessão 22 acórdãos. A sessão foi iniciada às 23h37. Senhores ministros, alguma observação ou registro com relação à ata? Nada havendo, declaro-a aprovada e, desde logo, chamo a julgamento o habeas corpus 0601-769, procedente de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, sob a relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, em que impetrantes Paulo Roberto Zeredo Pinto e outro, paciente Jorge Ribeiro Rangel. Vossa Excelência está com a palavra, ministro Tarcísio. Eminente presidente, excelentes senhores julgadores, o caso é conhecido da Corte, diz respeito àquela operação Chequinho, deflagrada em Campos dos Goitacazes. Se não houver objeção dos eminentes pares, eu procurarei equacionar a controvérsia a partir da leitura da ementa, sem prejuízo de prestar esclarecimentos adicionais. Na origem, o paciente foi condenado no bojo da ação penal 4502, cuja denúncia se apoiou no conteúdo apurado no inquérito policial número 236 de 2016, Operação Chequinho, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral, em concurso material com o delito tipificado no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, por supostamente ter se associado a outros acusados para a prática de compra de votos por meio da distribuição do benefício denominado cheque cidadão em programa de assistência social mantido pela Prefeitura de Campos dos Goitacazes. Ao julgar o recurso criminal, o Regional Eleitoral do Rio afastou as preliminares de nulidade, manteve a condenação e, incontinente, determinou a execução provisória da pena imediatamente depois de julgados os embargos de declaração. Os recursos dirigidos às instâncias superiores não são dotados, em regra, de efeito suspensivo, cabendo nos feitos criminais a execução da pena consolidada pelas instâncias ordinárias, ainda que de forma provisória, enquanto pendente o trânsito em julgado, providência que não viola a garantia constitucional da presunção de inocência, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, em relação aos quais guardo reservas pessoais. 4. Na linha da jurisprudência do TSE, conforme novel entendimento do STF, revela-se perfeitamente compatível com a ordem constitucional a imposição de execução provisória da pena pelo Tribunal ACO, prestigiando-se o sistema de precedentes e a estabilização das decisões judiciais, fecho aspas, um habeas corpus número tal da relatoria do insigne ministro Og Fernandes, agora de agosto de 2018. A proposta que trago, eminente presidente, então, no sentido de denegação da ordem de habeas corpus. É como voto. Colho os votos. Ministro Edson Fachin. Com o relator, senhora presidente. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o antigo juiz no Tribunal Regional do Trabalho sempre veiculava que, para se acompanhar o relator, não há necessidade de sustentar, mas para se divergir, sim. Peço vênia, presidente, para manter-me fiel ao convencimento que tenho sobre o princípio constitucional da não culpabilidade ou da inocência. E digo que as 3 declaratórias de constitucionalidade sob a minha relatoria estão liberadas no Pleno para apreciação do colegiado,
e não houve ainda designação de data para que isso ocorra. Execução provisória, o que pressupõe? Pressupõe, já deixando, e não posso fazê-lo de lado a Constituição Federal, a possibilidade de, revisto o título acionado, ter-se o retorno ao estágio anterior. E ninguém devolve ao cidadão a liberdade perdida. Por isso, peço vênia ao relator para conceder a ordem. Obrigada, ministro Marco Aurélio. Ministro Jorge Mussi, como vota Vossa Excelência? Eu apenas queria fazer uma pergunta ao eminente relator, por coerência, como eu tenho votado sempre. Eu vou acompanhar, Vossa Excelência, mas tenho feito ressalva do ponto de vista quando o juiz diz na sentença: faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, transitado em julgado, espécie-se mandado. É assim que eu indagaria a Vossa Excelência se tem essa condição. Não? Não. Então, estou acompanhando Vossa Excelência. Ministro Og. Com o relator, senhora presidente. Ministro Admar. Senhora presidente, eu acompanho o eminente relator, mas anoto aqui a minha ressalva, tomando os fundamentos do voto do eminente ministro Marco Aurélio. Tema realmente extremamente polêmico. Nós aqui vamos ter 1, 2, 3, 4 ressalvas e um voto vencido, num colegiado de 7. Mas É o meu mesmo também, presidente, mas tenho de Vossa em face Excelência, da colegialidade. meu, Situação concreta em que há maioria quanto às ressalvas, né? É isso. Eu também acompanho o relator, denegando a ordem, ressalvando a minha compreensão pessoal sobre o tema, e proclamo o resultado que a ordem foi denegada nos termos do voto do eminente relator, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, com as ressalvas já explicitadas em diferentes votos. Chama a julgamento